daqui a pouco a transmissão ao vivo. Aham. Tem um delay quando a gente está entrando. Olá, nós estamos aqui hoje. Vamos conversar, né, com a Márcia da Rede Eduque. Você que está aí nos assistindo, quero convidar você. Nós vamos conversar hoje sobre. Eu vou ler aqui o tema, né, para ler certinho, né, Márcia? A duração da live é 1 hora, a gente vai conversar aqui durante 1 hora sobre o tema É Possível Educar Sem Violência? Eduque Não Bate. Então, eu convidei a Márcia para estar conversando conosco, ela vai se apresentar, falar um pouco do trabalho que eles desenvolvem. Eu conheci a Márcia na universidade, né, onde eu coordenei o curso de serviço social, e ela sempre, né, fizemos bons trabalhos lá na universidade, sempre aberta, porque eu vejo a importância desse tema para a formação do assistente social. Márcia também, ela é assistente social formada pela mesma universidade que eu formei, né, É. que é a Universidade Federal Fluminense, e ela faz esse trabalho. Então, vamos conversar um pouco aqui, né, para tentar tirar as dúvidas, né, da última live que foi feita com a Leandra, se vocês lembram dela, né, falando como ela era adolescente, como ela educava o filho dela, como ela batia, né, no filho dela, e hoje ela não sabe como fazer isso também, como educar os netos. Então, eu falei, poxa, então vamos conversar sobre esse tema, como educar as crianças, né, sem bater, sem violência, e a gente vai trazer a Márcia aqui com a experiência dela. Então, Márcia, quero que você se apresente, e já estamos aqui, já ao vivo aqui no meu Facebook. Tá, ok. Obrigada pelo convite, Vânia. É um prazer estar aqui. Eu sou Márcia Oliveira, eu também, como a Vânia falou, eu sou assistente social e coordeno a rede Não Bata Eduque, que trabalha a prevenção da violência física e psicológica contra crianças e adolescentes no processo educativo de cuidado. Eu queria primeiro falar que a gente está nesse momento, né, também da sociedade, no mundo todo, na verdade, com essa pandemia que traz tantos desafios para nós, por isso nós estamos aqui, né, eu na minha casa e a Vânia na dela, e Verdade. provavelmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo também nas suas casas, e que isso também traz um desafio, né? E o que que a rede faz? A Rede Não Bate Eduque, ela tenta discutir com a sociedade brasileira o uso da violência para educar, e como que nós temos que, né, na verdade, questionar isso para construir uma sociedade de paz. A gente tem, né, uma questão muito, né, difícil na sociedade brasileira, porque a maioria das pessoas dizem que querem paz, eu quero paz, faz passeata, vai para a praia, né? Quando é possível, vestir a branco, ir para a praia de Copacabana, a gente quer aqui do Rio de Janeiro, e depois pratica violências em vários ambientes onde nós estamos. Então, a gente sempre fala, né, o lema da Rede Não Batedu, que a paz começa em casa. Né? Então, quando a gente questiona essa prática de bater para educar, né, e busca alternativas de fazer diferente, a gente está construindo uma sociedade, né, menos violenta. Né? E aí a gente está contribuindo, de fato, para a cultura de paz. A Rede Não Batedu, que ela lutou muito pela aprovação da Lei Menino Bernardo, que também é conhecida popularmente pela Lei da Palmada, né, que é uma lei, assim como a Lei Maria da Penha, né, que traz a questão da prevenção da violência doméstica contra as mulheres. A Lei Menino Bernardo tenta trazer esse olhar com relação às crianças e adolescentes, né, de como a gente cuida e educa as crianças e adolescentes em todos os ambientes, não só em casa, mas nas unidades de acolhimento, nas unidades de medida socioeducativa, aonde as crianças estejam, né, crianças e adolescentes. Como a gente faz esse processo educativo sem usar violência? Então, a gente lutou muito pela lei e agora a gente luta pelo estabelecimento de políticas públicas de apoio às famílias. A gente também tem uma outra linha de ação, que é o desenvolvimento de materiais. Então, nós temos o site naobateduque.org.br, que tem vários materiais para profissionais, que a gente sabe que muitos estudantes de serviço social estão acompanhando essa live. Então, tem material para pais, para estudantes, para jornalistas, de como a gente abordar esse tema.
E o outro, e aí a gente desenvolve campanhas, né, faz muitas ações. E uma outra parte do nosso trabalho é a participação infanto-juvenil, né, porque uma das estratégias para se educar sem violência é envolver a criança e o adolescente nesse processo, né? Então, a gente tem um grupo de mobilizadores que desenvolve um projeto chamado de Jovem para Jovem, que a gente tem uma metodologia onde outros jovens conversam entre eles para discutir isso. Como é possível, né, educar sem violência? Como que a gente, né, estabelece a nossa processo educativo também entre nós, alunos e adolescentes, porque adolescente também tem isso, né? Às vezes, para demonstrar afeto, dá um tapão lá, né? Sabe aquela, né? A gente sabe disso. Então, como que nós lidamos com as questões, né? E aí a nossa aposta é na nova geração, que quanto mais crianças e adolescentes e jovens tiverem acesso a ferramentas que não passem pelo processo de bater e humilhar as crianças, eles vão usar isso quando forem os novos pais, né? Alguns já são, né? Tem muita jovem e adolescente que, né, é pai e mãe, mas como que a gente trabalha isso com a nova geração para que possa romper esse ciclo de violência? Uma coisa que também é muito importante a gente entender nesse processo é que nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é forjada na violência, né? A gente teve a escravidão, 300 anos de escravidão no Brasil. Não, 300 não, mais, 300 anos, e Mais. agora mais do que isso. Nós fomos o último país da América a romper com a escravidão. Então, aí também teve a questão de escravidão, não só do negro, mas também do índio, né? E essa violência, né, para controlar as pessoas nesse processo, ela foi sendo usada desde sempre. Quem era branco e estava na casa grande sofria um pouco menos dessa violência, mas a senzala, né, todos os dias, todas as sortes de violência que a gente sabe, se a gente procurar na história, a gente vê alguns filmes e episódios, né, de cinema, TV também, a gente vivencia muito isso. Então, a sociedade brasileira é forjada na violência, principalmente na violência física. Então, romper isso também é uma questão cultural que a gente tem que assumir. E a escravidão também, ela não só da sociedade moderna. Se a gente for ver lá, né, na Bíblia, teve a questão da escravidão do povo como é que era o nome do povo? Pelos egípcios. Então, tem vários processos na Bíblia O hebraico pelos do egípcios. hebraico egípcio. Então, a escravidão e o uso da violência física para controlar os corpos e as mentes das pessoas são usados historicamente. Então, a gente está falando de romper esse ciclo, né? Então, isso é importante a gente falar. Quer fazer Eu alguma pergunta? estava conversando, né, com você até antes de entrar aqui, né, como profissional de serviço social, né, como eu me deparei com esse tema, né, a partir do livro da Irene Risini, a história das infâncias no Brasil, né, e lendo esse livro eu fui percebendo, né, o lugar das violências para educar a infância e a adolescência, e também quando fui mãe, né, de um casal e teria que educar e teria duas linguagens dentro de mim. Aí eu falei, vou contar para você. Quando eles eram pequenininhos, eles são muito elevados. Todo mundo sabe a história dos meus filhos, eram muito elevados. E eu botava os dois pequenos para você, olha só, eu tenho duas formas, né, que eu quero, a que eu aprendi, que eu estou tentando, esse princípio que eu tô, né, da não violência, e a que usa desde mim da violência. Entendeu? Eu acho que é esse dilema, né, que nós trazemos dentro da gente, porque eu estou tocando no ponto da cultura. Por exemplo, eu postei no grupo o convite. E aí tem uma pergunta assim, uma colocação. Essa parada de não poder bater nos filhos para educar é ridículo. Sou contra espancar. Agora, apanhar, eu não sei qual a diferença entre espancar e apanhar, mas tudo bem. A pessoa consegue estabelecer a diferença entre espancar e apanhar. Sou grata aos meus pais por cada tapa que levei, quando castigo e conversa não resolveram, pois limite em mim que respeito até hoje.
Então, quando a conversa não dá jeito, eu uso né, o tapa. Porque eu já extrapolei todos, então eu vou usar a minha força, a minha hierarquia, porque eu sou pai, eu mando e vou ter que me obedecer. Então, tem vários pontos aí que a gente tem que Vamos conversar trabalhar. sobre isso agora. Primeiro, ninguém merece sofrer violência física. Né? Se os adultos, né, têm o direito, a mulher tem o direito a não apanhar do marido, os idosos têm o direito de não apanhar de ninguém. Então, as crianças também têm o mesmo direito. Por que que eles não têm os mesmos direitos do que os adultos? Primeiro, esse é o questionamento. Uma outra questão que a gente tem que falar é quando a gente está propondo uma mudança cultural, a gente também não está questionando ou trazendo culpa para quem nos educou, se você foi educado com violência. Na época, nossos pais, nossos avós fizeram isso porque não existia ferramenta, não tinha tanta informação. Hoje nós temos informação, nós temos possibilidades de acesso a outras estratégias, então a gente pode buscar outras ferramentas. A Rede Não Bater Duque, ela nunca trabalha com culpa. Uma outra coisa nesse processo, principalmente para as mulheres, recado para as mulheres mães, tirem a culpa da vida de vocês. Né? Essa coisa de meter a culpa na mulher também, porque se a gente deixar, a mulher ela é culpada por todas as questões do mundo. Então, também tem aí a questão do machismo, da autoridade do homem sobre a mulher, né, do patriarcado. Então, tem várias questões aí que a gente tem que desconstruir dentro da gente para trazer uma nova proposta. Então, tire a culpa da vida das mulheres, pelo amor de Deus, tirem a culpa de vocês. Né? E assim, nós temos capacidade, plena capacidade de fazer diferente. E o convite é para romper ciclo de violência. Eu estava lendo um documento de um parceiro nosso que tem um projeto, né, para trabalhar esse tema da prevenção da violência doméstica lá em Fortaleza. E aí eles fizeram agora fizeram uma antes da pandemia, né, fizeram vários encontros com vários grupos, né, de comunidades carentes do público que muitos, né, os profissionais do serviço social trabalham, né, que tem bastante dificuldade, aí mostra que, primeiro, que tem falta de tudo. Tem falta de dinheiro, tem falta de acesso à água, à saúde, à educação. Quem vive e trabalha com pessoas, né, que vivem em comunidade, a gente aqui do Rio de Janeiro, né, que tem isso muito presente na nossa vida, né, do trabalho, a gente sabe do quanto de dificuldade as pessoas têm. Então, tem falta de tudo. Então, isso também não pode ser justificativa para você reproduzir o ciclo de violência vivenciado. Porque você não ter acesso à água, à saúde, à educação é violência, isso é violência estrutural. Violência do Estado perante a população. Tem a violência da polícia aqui no Rio de Janeiro, então, que é presente na vida de muitas pessoas, de muitas famílias e de muitas comunidades. Então, a violência ela permeia a nossa vida. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não romper os ciclos de violência que estão dentro da nossa casa. Às vezes, a gente tem uma parceria com a Vara da Infância e Adolescência aqui da comarca do Rio de Janeiro. Eles têm um curso, né, que é para as famílias que, né, por algum motivo tem algum problema lá com relação à convivência com seus filhos. Às vezes, eles estão no abrigo e estão num processo de volta para casa. E eles fazem um curso que é bem interessante, a gente participa de uma oficina. E aí as pessoas falam, né, que às vezes tem boca de fumo, a gente sabe da realidade. Tem boca de fumo na porta da sua casa, tem bala perdida, a gente sabe de tudo isso. Mas quando, né, a gente fecha a porta da nossa casa, se tem violência da porta para dentro, você perdeu seu filho e sua família para a violência. Então, nós temos a capacidade de romper o ciclo de violência nos ambientes onde a gente, né, tem algum domínio, que é a nossa casa, que estão com os nossos filhos. Uma outra coisa que também a Rede Não Bate Eduque fala muito, não tem autoridade maior perante o filho do que o pai e a mãe. Então, reconhecer essa autoridade, o pai e a mãe, desculpa, mas também tem gente que não tem pai e mãe, quem cuida é o avô, a tia, quem cuida? Quem está com esse papel de cuidar da criança? Então, ela tem que reconhecer a autoridade, buscar para si, reconhecer essa autoridade, por mais dificuldade, porque mesmo que eu não saiba ler, que eu não saiba escrever, eu tenho habilidade.
que eu posso, né, trazer nesse processo de cuidado e de educação com a criança e o adolescente. Então, nada é justificativa para você não romper esse ciclo de violência que está em você. Você, aí, como a Vânia falou, a gente tem a briga às vezes, sim, porque como a gente está entranhado de violência em toda parte, ela surge. Então, como que a gente aprende primeiro a controlar essa violência que tem dentro de nós? Por exemplo, controlar a raiva, né? Quando você Controlar a está raiva. com raiva, não é bom. Toda vez que você está tentando resolver qualquer coisa com raiva, o negócio desanda. Então, entender que você pode se acalmar, que você pode falar sobre aquilo e dar conta daquela situação daqui a pouco, quando você estiver um pouco mais calma, né? Que você pode pedir ajuda do outro, que nem tudo tem que dar conta ali na hora, né? De que estratégias, por exemplo, a gente tem lá estratégias de como lidar com a birra de criança, que é uma forma da criança se comunicar, que a criança vai chorar, que a criança vai, né, querer colo. Então, assim, quais os desafios quando você tem, nasce um bebê, uma criança e um adolescente na sua família, quais os desafios e quais estratégias eu posso trazer nesse processo para que esse cuidado seja mais prazeroso, tanto para quem está cuidando quanto para as crianças e adolescentes. Então, a Márcia está trazendo para a gente a primeira ferramenta, né, é ter esse princípio e saber se você quer romper com esse ciclo de violência estabelecido. Né, primeira forma é você entender que isso também é um processo educativo para você como sujeito, né? Como mulher. Romper, você também, eu também, mulher, a gente não vai crescer agredida, apanhar ou bater, né? Então, o serviço social, ele normalmente, isso chega bastante na saúde pública, no CRAS. Vou contar uma história aqui, Márcia, que eu estava lá no serviço social e aí veio a fonoaudióloga falar que o pai estava batendo nas crianças no posto de saúde. E a gente sabe que no espaço público não pode, né? Porque hoje você tem uma legislação também bastante deixar isso claro. Negligência, maus tratos, dentro do espaço público. Eu, como assistente social, ela foi lá mencionar. Eu falei para ela, mas por que você não conversou com o pai? Tá na frente do seu consultório, mas não, achou que era o serviço. Mas aí, para não dialogar, eu levantei. Aí eu fui conversar com esse pai. Né? E ele me relata a trajetória da vida dele, que ele estava desempregado, que a mãe tinha deixado ele, e que ele estava ali naquele posto para cuidar das crianças, elas não paravam de correr. Então, ele tentou, mas eu não bati, né? Mas a outra falou, aí eu segurei ele com força, né? Mas o que é uma força do homem com uma menina, com uma criança de 4, 5 anos? Vai machucar, né? Porque ele estava tão estressado com tudo aquilo que ele estava vivendo na vida dele. E quando ele parou para conversar comigo, no caso, com a assistente social, a gente começou a conversar, eu tive que explicar para ele que ele era um espaço público, e nem no público nem no privado, ele poderia fazer aquilo. Né? Ele se abriu, ele se desmontou, sabe? Então, assim, é muito importante os alunos de serviço social, os profissionais de serviço social estarem atentos nessa forma, porque eu acho que uma das maiores revoluções que eu fico pensando está dentro desse espaço que a gente fala que é doméstico, que reflete, né, muitas vezes a sociedade. E nós temos que lutar pela defesa desses direitos humanos, por uma convivência comunitária e familiar pautada nesses princípios de paz, né? Então, assim, por isso que eu acho importante que você está falando aqui, falando que existem ferramentas hoje, que nós vivemos uma democracia baseada na onde? No debate de ideias. Hoje a gente vai ensinar nosso filho a fazer o quê? Entendeu? Bater no outro, né? Sempre, quando para resolver a questão. E não vai adiantar? Exatamente. Então, eu acho que assim, o que aí traz também essa questão que a Vânia traz, é que o adulto estava um pouco descarregando, não sabendo lidar com as questões dele. Então, a gente também, quando está no papel de adulto cuidador, a gente também tem que cuidar da gente. Então, assim, as outras coisas, na maioria das vezes, quando o adulto bate de fato numa criança, é porque ela está estressada com um montão de outras coisas.
né? Então, a recorrer, então, virar a mão e bater numa criança é muito mais fácil. Mas a gente tem filtros, por exemplo, de não bater no adulto, porque eu falo às vezes, você é toda da paz. Eu falei, nem sempre. Uma das coisas que eu menos tenho na vida é paciência. Eu sou a pessoa mais impaciente da vida. E ninguém acredita nisso. É porque eu tenho os filtros e controlo. Eu Então, sou um docinho de limão. você tem vontade de bater em um monte de gente ao longo do dia. Não bate por quê? Porque você tem filtro, você não vai bater, né, você está na fila do supermercado, a pessoa vai lá e fura a sua fila, dá vontade de bater, dá, mas você bate? Não bate, por quê? Você vai, no máximo, reclamar, chamar alguém, chamar, né, ali a questão de que aquilo não é um Correto. correto de ser feito. Mas você não vai sair batendo, né, nas pessoas por aí quando elas te irritam. Mas a gente faz muito isso com as crianças e adolescentes, porque eles também são mais fracos. E uma outra coisa também que a gente tem que mudar a nossa percepção é de que criança e adolescente só viram gente quando fazem 18 anos. Eles são gente desde o momento que nascem. Perfeito. Então, assim, então, Perfeito. eles não são uma coisa, um objeto que você faz o que quer com eles. Então, assim, é difícil. E, assim, uma coisa que eu acho que também tem que chamar, a gente ama demais as crianças e adolescentes, quem a gente cuida. Normalmente, 99% das pessoas que estão cuidando de crianças e adolescentes amam aquela criança e adolescente. Então, você, né, tem que partir do princípio de você não quer, você quer o melhor para aquela criança, aquele adolescente, e não quer que ele sofra. Então, não é reproduzindo essa violência, porque quem fica feliz apanhando, gente, sofrendo violência? Ninguém. E aí, uma outra coisa que a gente tem que romper também, a gente já conseguiu romper isso com relação às mulheres, aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje em dia, sim, todo mundo tem que meter a colher. E é a mesma coisa com relação às crianças. Ainda tem muito discurso, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não é a verdade. Né? O filho é seu, sim, você está com o desafio de cuidar e educar aquela criança, mas ela é uma pessoa. Ela também tem direitos, assim como você. Às vezes, o que acontece é que nós, adultos, também temos tantos direitos violados que a gente nem reconhece que aquilo é um direito. Né? Nem reconhece que ter educação, acesso à água, a saneamento básico é um direito nosso. Então, Sim. assim, então são coisas, né, que a gente tem muito que, como adulto, que está nesse desafio de cuidar e educar alguém, é como que eu posso buscar informação e como que eu posso romper esses ciclos de violência. Então, eu acho Por que isso, é muito nesse sentido. por isso que é importante os trabalhos feitos no serviço social, com as famílias, com as adolescentes. E quando eu falo família, não estou falando aquela padrão burguês de família, não. Então, eu estou falando dos arranjos familiares contemporâneos. Né? Vamos lá, porque existem várias formas de cuidar. Já atendi várias vezes avô cuidando, entendeu? Uhum. Tio. Então, assim, existem várias formas. Quem tá cuidando dessa criança, desse adolescente? Né? E a grande questão, Márcia, é o limite. Né? Uhum. Como pôr limite, como conversar. E o que eu percebo é que no meu trabalho, vou falar como assistente social, depois eu falo como membro de uma igreja também, que eu quero falar, quero tocar nesse ponto aqui, quero tocar o dedo numa questão que eu estou muito preocupada. Né? Mas, assim, como assistente social, o que chegava a mim, né, no, era o estresse que você falou dos pais e elas não saberem o que fazer, como educar, Uhum. como falar, entendeu? E aí eu perguntava para elas se elas já tinham conversado, já estabelecido algumas regras, regras não sei assim, algumas pequenas ordens para eles, porque as crianças às vezes não sabem que Aham. não pode, entendeu? Ou o caso que eu estava contando para você, né, que o meu primeiro caso como estagiária em serviço social no Carlos Chagas, foi uma criança de 4 anos que estava com a mão queimada e no atendimento lá, né, ele fazia desenho, ele estava com uma mão enfaixada e a outra ele conseguia desenhar. E aí, no desenho, ele falou, foi a mãe Lita, como estagiária de serviço social. Achei o caso, né? Aí eu peguei e fui conversar com a minha supervisora e fomos fazer uma abordagem com a mãe e ela falou que ela tinha queimado a mão dele porque ele tinha roubado uma borracha. Ele não queria a criança negra, eu não Uhum. quero que ele seja ladrão. Eu prefiro bater eu do que bater a polícia. Eu até lembro É. que ela falou isso. Mas Uhum. ela no ato dela, de tamanha violência com aquela criança de 4 anos, ele perdeu 2 dedos. Exatamente. Porque queimou, entendeu?
Agora, assim, o que é uma borracha numa educação infantil? Eu acho que assim uma das coisas que a gente fala, né, que traz de estratégias, primeiro, falar para criança e para adolescente, naquele arranjo familiar, na minha casa, a gente fala muito isso, porque às vezes na minha casa tem uma regra, né, tem certas condutas que são aceitáveis ou não, mas na casa da minha irmã, que é da mesma família, é outra totalmente diferente. Então, a gente tem que, né, nesse processo de cuidado e de educação com as crianças e adolescentes, trazer a todo momento, naquele ambiente familiar, o que é certo e errado, o que a gente acha que é certo e errado de ser feito. Uma outra coisa é como que a gente contribui para esse processo educativo. Primeiro que uma criança de 4 anos que está na educação infantil trazer uma borracha, um lápis ou um brinquedo de outra criança é a coisa mais natural da vida. Quem tem filho, quem teve filho que teve a oportunidade de ir para a creche, sabe disso. É igual aquela história de morder. O seu filho é o mordido ou é o mordedor, que é uma A minha outra foi a coisa. mordedora, sofri com isso. Então, exatamente. Então, são, assim, você tem informação, são comportamentos das crianças que são naturais para aquela idade dela. Então, como que eu lido com isso? Quando se eu tenho uma criança que está na educação infantil, ela chega com uma coisa que não é dela, vão perguntar de quem era, vamos na escola quando for levar, olha, o menininho, meu filho trouxe esse brinquedo, não é dele, devolve para outra criança. Aí é a oportunidade de ensinar o que é correto. E assim, aí vai para um extremo de usar uma violência física, né, terrível, de queimar a mão da criança e poder trazer uma sequela para aquela criança a vida inteira. Então, assim, como que a gente para e pensa de como que, às vezes, nas situações mais desafiantes, como que a gente vai lidar com aquilo para ter um processo educativo. Então, assim, fazer birra, morder as crianças na educação infantil, chegar com um brinquedo, com lápis, com borracha que não é dele, isso é super natural. Então, Agora, entender as faixas etárias, eu né? vou mexer um pouco na educação infantil, vou mexer um pouquinho Aham. nesse papo, porque a minha irmã era professora, Vanessa, a gente vai estar fazendo uma live aqui com ela também. E ela tinha uma atividade que eu adorava, que ela trabalhava com educação infantil, quando ela trabalhou. Quando as crianças chegavam lá com borracha, com lápis, ela tinha uma caixa. Aham. Ela falava, coloca aqui, é coletivo, é de todos. Você trouxe para cá, a sala de aula é um espaço coletivo. Todos vão partilhar. Sim. Então, todo mundo tinha que devolver no final. Então, assim, Aham. também, a escola também poderia também, né, estar também Sim. colaborando nesse princípio da coletividade. Eu estou trazendo para a sala de aula porque é isso, né? A gente está fazendo aqui, nós estamos debatendo a partir de uma fala de alguém que passou por violência, sofreu violência, e ainda continua hoje educando os netos e Aham. precisa de ferramentas para isso. Né? É. Então, tem gente chegando agora, né, resgatando. Primeiro, ter o princípio que você não vai educar com violência, você não vai usar a violência, que a violência não educa. É isso, Uhum. Márcia. Sim, exatamente. E que é necessário Violência gera violência. que Você violência gera ensina o violência. outro a usar a violência em alguns momentos. Isso, e que a gente precisamos nos controlar, isso eu vou aprender, né? Nos controlar o nosso temperamento, a nossa raiva, o nosso estresse, sabendo que aquela criança não tem culpa, não é processo de culpa também, não é processo de culpa nem da Aham. mulher nem da criança, é algo que vem da Exatamente. estrutura, a gente precisa romper com ela, né? E para romper, qual é a via, Márcia? É o É, diálogo, como é que é isso? eu Vamos acho falar que um assim, a pouco gente fala aqui. muito do diálogo, do afeto e da cooperação. A gente Vamos tem lá, que ensinar diálogo, afeto afeto e e cooperação. cooperação. E Então, aí, como que as pessoas falam, como que eu ensino disciplina para a criança? isso. Uma das coisas que você traz a disciplina é você ter uma rotina. A criança ela tem que ter rotina e essa rotina ela ajuda, né, a tanto a criar a disciplina na criança como também a questão das tarefas domésticas. Ter horário para acordar, ter horário para dormir, ter horário para comer, né, para estudar, para ir para a escola. Se bem que agora com a pandemia a gente está, né, meio confuso nesses horários aí que mais a gente está tendo que estudar. Muitas famílias estão com esse novo desafio de acompanhar as crianças estudando online em casa para quem consegue acesso à internet. Enfim, a gente sabe das dificuldades disso.
mas a rotina é a primeira coisa que ensina a disciplina. Uma outra coisa, fazer combinados juntos. Né? Criança, depois, assim, por exemplo, a primeira atividade que uma criança pode, né, ter o compromisso de fazer é guardar os brinquedos dela. E aí depois, né, botar a roupa quando toma banho, a roupa no cesto de roupa para lavar. E aí você vai ensinando a colaboração, né, e a distribuição de tarefas domésticas também. Para nós, na Rede Não Bota Edu, que também fala muito isso, tem muito peso, né, na mulher, que é também responsável por educar as crianças e adolescentes. Então, não tem essa coisa de que tarefa doméstica é tarefa de mulher e de mãe. Então, lavar louça principalmente, né? Lavar louça. Fazer comida. Às vezes a aluna fala assim, professora, eu tenho uma louça para lavar, não pode estar. Deixa a louça e vai ler teu livro de serviço social. Fala assim para elas. Exatamente. Vamos começar a revolução. Falo mesmo. Então, assim, todas as pessoas que vivem dentro de uma casa são responsáveis por aquela casa. Então, não existe isso. E também tem essa coisa de que as pessoas educam menina de um jeito e menino do outro. O menino, se lavar roupa, se varrer casa, ele não vai ter essa masculinidade, né, comprometida por isso. Então, a gente também tem que parar de criar meninas e meninos diferentes, porque a gente continua alimentando o machismo e essa dupla jornada, tripla, quarta jornada da mulher, né? que é, além de mulher, mãe trabalhadora, esposa, às vezes, estudante. Então, assim, aí as mulheres depois são ditas todas como loucas, né? Quem não vai ficar louca com isso tudo? Então, assim, vamos aprender a distribuir as tarefas. Então, ter informação, ter rotina, estabelecer as regras conjuntamente com as crianças, faz um quadro de horário, né? Então, tudo isso de acordo com a faixa etária da criança. Né? Não adianta também fazer um discurso para uma criança de 3 anos que ela não vai te ouvir. Crianças até 3 anos é muito mecânico. Você fala não, tira do ambiente que ela está errada. Uma outra coisa que é estratégia para quem tem criança pequena. Faça o ambiente da sua casa ser seguro. Ambiente seguro é ambiente que a criança pode ficar na maior parte do tempo livre, sem que você tenha que estar atrás dela dizendo não o tempo todo. Faça com que o ambiente seja de dizer sim. Isso pode, aquilo pode, aquilo pode. Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas, tapar a tomada, fechar, botar um cerquinho ali onde tem janela, né, ter grade. Pode botar na boca também para engolir. Tirar, botar, por exemplo, uma das causas de morte de criança é acidente doméstico com produto químico. É guardar os produtos químicos, álcool, água sanitária, qualquer coisa, em lugar alto onde a criança não possa ter acesso. Então, todo esse ambiente faz com que o adulto, né, precise dizer menos não para a criança e ficar mais tranquilo. Então, a criança vai ter um ambiente ali que ela possa brincar, se desenvolver, que é importante, sem tanto risco para ela. Então, são vários elementos que você pode trazer para o seu dia a dia que desestressa e contribui para o processo educativo. Então, essas são uma das poucas ferramentas. Existem várias ferramentas que você pode Diálogo, fazer. Cooperação. Afeto e cooperação. E afeto e cooperação. São essas 3, né? Diálogo. Não, porque é importante, porque tem mães aqui grávidas ouvindo a gente, mães de primeira viagem que estão na chegada. Pode até conversar com o bebê desde já. Exatamente. E mulheres, escuta. E mulheres grávidas, o primeiro desafio que vai ter quando o bebê nascer, ele não vai dormir, não, ele vai chorar a beça, ele vai querer mamar. A amamentação também, né? Então, assim, são vários desafios, a gente fala muito, a gente luta muito na Rede Não Bate Edu, como uma das políticas públicas no pré-natal, além de falar das questões da saúde do bebê, né, e da mãe, que são super importantes, trazer também a questão do pré-natal afetivo. Sim. Que desafios muito são esses? Né, que, assim, por exemplo, o que esperar de um bebê com 3 meses? Com 3 meses ele vai só chorar e cagar, gente. Vamos combinar, né? Exatamente, mamar. E a única coisa que ele vai fazer. Então, assim, não esperem coisas mais que isso. Tem gente que bate em criança pequena, joga na parede porque está chorando. Pelo amor de Deus, a criança com 3 meses só vai chorar. Até 3 meses só vai chorar. Acione a rede também. Coloca alguém para ajudar você, né? Dá para a criança
para outra pessoa pra cuidar um pouquinho também, né? Exatamente. Para não Uma ficar outra você. coisa muito, muito importante é a rede de apoio. Toda pessoa que está com a tarefa de cuidar e educar de uma criança ou de um adolescente precisa de rede de apoio. E essa rede de apoio pode ser desde das pessoas da sua casa, dos amigos, da comunidade, até o posto de saúde, a escola, a creche. Então, né, você vai criando os amigos da universidade, quando a mãe ainda é estudante. Então, assim, É vai lindo, a criando rede universidade. de A apoio. Sofia era minha aluna predileta, tinha 4 meses que a Raquel levava lá para Veiga. A aluna mais Exatamente. atenciosa. Exatamente. E quem está no cargo de, né, de coordenação de espaços de trabalho ou universidades, as mães têm direito de levar os seus bebês para que eles possam ser amamentados durante as aulas, durante o processo, né, se eu estou trabalhando ou não. Então, essas coisas também, como as estruturas, também vão apoiando, né, essa maternidade e esse processo de cuidado. Márcia, então a gente precisa caminhar muito em políticas, então também. Sim, Tem sim. muita coisa para fazer para que esse ambiente, para que essa criança, se você possa ter o afeto, o diálogo e a cooperação, a partir do papel do Estado, das organizações. Estou aqui É. pensando A nisso. rede Não Batedu, que a gente tinha, quer dizer, parou um tempo. Não sei se você conhecia um projeto chamado Rap da Saúde, Sim, da estou com Secretaria de Saúde. saudade, tô com saudade desse projeto, É, saudade da adolescência, o rap da saúde, muita da saudade. Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, né, que depois, em 2018 para 2019, com a chegada da nova prefeitura, né, do novo gestor, acabou que, por conta de questão de verba, eles estão quase que extintos. Nós tínhamos uma parceria com eles e nós levamos esse tema para todas as clínicas da família da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, era maravilhoso a gente poder levar esse tema para a sala de espera, né, para os adolescentes mobilizadores faziam ações lá com as famílias, com as crianças que estavam lá, com os agentes comunitários de saúde. Então, assim, as estruturas, os CRAs, os CREAs, podem trabalhar esse tema com as famílias e com as crianças que estão lá, no convivência, no fortalecimento de vínculos e convivência comunitária. É uma palavra desse tamanho. Então, assim, os espaços já existem. O desafio é que os profissionais incluam essa temática no seu cotidiano. Né? Ferramentas já tem. A Rede Não Bateduc tem várias metodologias que podem ser usadas, né, para essas pessoas todas, e metodologias gratuitas e de baixíssimo custo. E aí, uma outra coisa que nós e profissionais da assistência também que estão nos ouvindo, nós temos que trabalhar muito a prevenção. A prevenção é infinitamente mais econômica, o custo é muito mais baixo Sim. de qualquer projeto de prevenção, e você tem o ganho de que a pessoa não sofreu a violência. Então, assim, depois que a pessoa, porque assim, tem o dano da violência já vivida e tem que ter um trabalho para romper, né, as sequelas que essa violência possa trazer e possa deixar. Então, assim, trabalhar a questão da prevenção é muito importante. Agora eu vou tocar num ponto que eu preciso tocar. Todos sabem que eu sou da igreja presbiteriana desde a adolescência. Né? Então, há mais de 30 anos eu estou na igreja presbiteriana. E eu postei no grupo esse convite aqui, e sempre vem aquele negócio. A Bíblia fala para educar com vara. Né? E aí eu vou falar, mas também fala que ensina a criança no caminho que deve andar, que não vai se desviar dele. Quais são os princípios, né? Que eu fiquei assustada, porque a gente está os cristãos, né? Porque Cristo foi torturado. A gente não Uhum. deveria colaborar com uma forma de violência, tortura física e da pele. A gente deveria tentar outras formas, outros princípios para educar as crianças. Então, eu queria conversar um pouco com você, entendeu? Que vara é essa? Entendeu? Que essa Eu sei que nós não somos teólogas, mas nós somos assistentes sociais e vamos falar desse lugar, É, entendeu? Que eu, precisa. isso aparece muito, a gente já teve demanda da rede, assim, normalmente aonde a gente vai, né, a gente faz muitas oficinas, e a gente já teve demanda, por exemplo, de grupos da Casa da Mulher de Realengo, que tinha um grupo de mulheres que teve a demanda porque
né, uma das mulheres, ela frequentava uma igreja que o pastor falava do uso da vara e ela não queria usar a vara, literalmente usar a vara para aceitar os filhos dela, e ela estava naquele dilema, se ela seguia o que o coração dela dizia ou se seguia, né, a orientação da igreja. O que a gente fala, né, porque esses provérbios que falam, referem-se muito à vara do Velho Testamento, e eles falam muito da vara num contexto histórico totalmente diferente do nosso. Então, a gente fala que usar a vara, ela pode ter o sinônimo de conduzir e não açoitar. Por que que você Perfeito. escolhe o sinônimo açoitar e não o de conduzir? Pelo que eu saiba, os pastores naquela época, né, que a Bíblia foi escrita aquele momento histórico, eles conduziam as ovelhas, eles cuidavam das ovelhas, eles não açoitavam e batiam as ovelhas. Né? Então, assim, em que momento, que tradução você quer dar para esse uso da vara? Né? E depois, quando surge, né, Jesus Cristo no Novo Testamento, ele traz ele rompe várias questões com o Velho Testamento e também traz um novo olhar, tanto para a mulher quanto para a criança. E um olhar Sim, do ele coloca a pertencimento, né? centralidade na criança. Exatamente. E ele foi A uma centralidade criança na também. infância, na criança, É, né? e tem Isso eu umas já li na Bíblia, tá passagens, lá. e tem umas passagens da Maria também, quando ele sai de casa e fica um tempo fora, e depois que ele volta, a E Maria não bateu adolescente, né? nele. Exatamente, não Não. bateu nele. Ela Quantos acolheu, adolescentes fazem isso? é, entendeu? Então, assim, como que a gente quer também traduzir? Se a gente quer romper esse ciclo de violência, a gente vai trazer o uso da vara como conduzir e não açoitar. Né? E eu acho que assim, uma coisa que a gente sempre traz, e a Rede Não Bate Edu que fala muito isso, quando você usa da violência, você ensina a violência. Quando você bate numa criança, você ensina para ela que em algumas situações que ela vai passar pela vida dela, ela vai poder usar a violência tanto física quanto psicológica. Porque assim, nós adultos temos poder com relação à criança e ao adolescente. Somos nós que temos o dinheiro, somos nós que temos a obrigação de educar. Na maioria das vezes, somos nós que indicamos qual escola a criança vai estudar, que cursos ela vai fazer. Pelo menos até pequenininha, a gente define tudo. Então, a gente tem poder com relação às crianças e adolescentes. E como nós vamos usar esse poder? Esse poder construtivo para construir uma relação harmoniosa dentro de casa ou um poder autoritário, né? Que também ensina que quando eu estiver em algum lugar eu posso usar esse poder também, porque a gente vê a reprodução da violência em vários ambientes. Né? Sim, Muitas pessoas que são agressores hoje, elas estão reproduzindo violências vivenciadas por elas ou por quem elas amavam. Muitos homens que batem em mulher, eles viram, ou eles sofreram violência, ou eles viram, né, os pais dele resolverem as questões com violência física. Então, assim, como que a gente, né, está nesse processo de romper isso? é uma coisa também que você tá falando, eu estou lembrando aqui, eu vou contar um episódio que eu vivenciei. Eu fui assessora da Casa de Acolhimento, Uhum. né, da Prefeitura do Rio, e algo que me chamava muita atenção, eles falavam assim, eu tô com ódio, eu tô com ódio. Os adolescentes que estavam ali em Aham. medida de proteção, que é diferente, né, de medida educativa, medida de protegida, porque eu saí de casa, eu estava com uma ameaça de morte, e Uhum. aí teve uma história de vida bem marcada com violência. E Sim, eles gritavam isso, sabe, Márcia? Tô com ódio, sim. com ódio. Eu ficava sempre pra cara dele e falei, meu Deus. E o que eu vou fazer com esse ódio? Né? E lembro uma vez que eles foram convidados, Márcia, para ir para uma festa num outro unidade de acolhimento. Porque isso é uma coisa normal, né? De fazer esses intercâmbios. Vou te Aham. contar. Só que como eles tinham liberdade de ir lá, foi lá e brigou com o menino, falou que ia na festa para bater. Aham. Aí o que aconteceu? A diretora liga e desconvidou a unidade. Uhum. E aí eu tive que dar essa notícia para eles. E aí foi o ódio. Eu, fiquei, eu olhava a galera e falei, gente, mas olha só, isso aqui foram vocês que causaram. Tudo bem, vocês estão com ódio, a vida é difícil, né? Mas vocês iam para uma festa, estava tudo aqui. Quem vocês foram lá para ameaçar o outro? Sim. O outro, quem é que vai receber alguém que, né? E aí eles ficaram. Aí no final eu comprei uma pizza, sabe? Pra gente Aham. conversar sobre isso. E aí o pessoal começou a me repreender.
Mas ele estava aqui falando assim, mas gente, eu quero conversar com eles, mas vou começar com pizza. Vamos. Aham. E aí eles sentaram e começaram a conversar e começaram. Porque também tem isso. Né? Eles não foram, porque eles fizeram alguma coisa errada, mas também por isso a gente pôde fazer um momento ali, né, de conversa, de comer, porque são adolescentes, vamos comer uma pizza então, já que a gente não vai para a festa. Fomos todos nós barrados, fomos todos nós desconvidados, inclusive eu que sou a assessora, eu não fui também, entendeu? Aham. Então, assim, é um trabalho do serviço social, essas dimensões que a gente está trabalhando com adolescente, em medida de proteção, que precisa também de formação e de treinamento para lidar. Porque senão o educador, o assistente social, reproduz também esse lado, né, da violência, da crueldade e estigmatiza muito mais esse adolescente que está nesse processo, já fora de casa, fora de lá, fora da escola. Entendeu? Então, Eu por isso acho que é que é importante aquele, esse debate. eu acho que é aquela coisa que eu falei da gente, quando está com raiva, quando está com ódio, a gente primeiro tem que se acalmar para poder conversar. Né? Então, acho que essa estratégia de você trazer a pizza foi a questão de acalmar para a gente poder conversar, porque senão você só alimenta o ódio. Né? Então, é disso que a gente está falando, que eu acho que a violência, ela alimenta a violência. Então, a gente primeiro tem que centrar, acalmar, e aí depois a gente conversa. E, assim, é uma das coisas mais desafiadoras é cuidar de alguém. Né? E aí, que ferramentas eu trago? E é tão mais prazeroso. Uma outra coisa também que a gente fala, e a gente, né, trazendo essa coisa do diálogo, a importância do diálogo. Porque hoje em dia, né, que a gente quer um profissional que seja criativo, que traga propostas. Se você né, não tem a possibilidade de trazer, fazer com que seu filho, né, apresente as questões, né, discuta determinados temas, você está cerceando essa criatividade também. E uma outra coisa, é fazendo com que ele busque informação em outro lugar. Aí é mais um risco, né? Porque ele vai buscar informação, a gente não sabe onde e que informação ele vai ter acesso. Então, a gente também tem que estar preparado, como educador, cuidador, para estar aberto para falar de tudo que é tipo de tema, né? Então, acho que isso é É, muito importante. eu acho que essa parte aqui, do serviço social, psicólogo, pedagogo, engenheiro, eu acho que até o arquiteto que vai construir um CRAS, entendeu? Deveria ter porque deveria pensar esse espaço de convivência. Né? Não, agora eu estou assim, estou pensando porque eu trabalho, o CRAS está no banco, cadê onde vai reunir? Cadê o espaço, né, do lúdico, da infância, da adolescência, nos equipamentos públicos, Aham, é. entendeu? Não, Não tem essa, tem, é tem muito... escola hoje em dia que nem tem pátio, né? Hã? Tem escola Tem hoje em escola que dia não... que nem tem pátio, Como é não que tem pode um lugar, não negócio tem desse? quadra. Melhor da escola é merenda e brincar e correr. Ó, a É. minha irmã vai ficar... Mas é uma outra coisa importante também que a gente quer trazer aí para quem está nesse dilema de cuidar e educar. Uma das outras formas também de ensinar disciplina, né, para as crianças são as brincadeiras. Às vezes, hoje em dia, às vezes, né, tem agora várias redes que já trazem muito isso, a importância do brincar no processo, principalmente da primeira infância. Toda brincadeira tem uma regra. Toda brincadeira vai trazer a possibilidade de você lidar com as emoções. Por exemplo, vamos pensar no jogo de futebol, que é uma coisa, né, que o brasileiro normalmente Todo mundo gosta. gosta. Você vai ganhar, perder ou empatar. Não, não, não existe, né? São essas três possibilidades. Né? Tem regra, tem juiz, né? Tem tantos jogadores se for de campo, tantos jogadores se for de quadra. Então você vai aprendendo a lidar, né, com essas regras e com as emoções também que cada, né, possibilidade dessa, né, dependendo do time empatar é bom, o outro ganhar é maravilhoso sempre, mas, não, às vezes nem sempre, dependendo do campeonato, às vezes para ganhar um título o time tem que perder, essas coisas malucas das tabelas de futebol. Mas empatar também pode ser né, um interessante ou frustrante. Então, os jogos, tudo que é jogo, né, e brincadeira, traz também elementos do processo educativo. E é super prazeroso, tanto para o adulto quanto para a criança. Então é importante, então você também ter uma infância lúdica, uma adolescência também lúdica de jogo, né? Agora só, a grande questão hoje na adolescência que eu vejo até das pessoas que eu trabalho aqui no projeto é o tal do Free Fry, não sei nem falar, mas é aquele joguinho que um conversa Aham. com o outro, né? E eu estava olhando, esse jogo tem muita também violência, né? Eu estava vendo um Uhum. jogo que é arma, não sei o quê. Aí eu estava conversando, e outro dia
meu filho foi conversar com os alunos sobre o jogo, que também tem regra, tem posicionamento. A gente precisa também entender um pouco esse universo dos adolescentes, porque as crianças ficam assim horas e horas nesses jogos hoje. Eu acho que um O desafio adolescente, também, principalmente. um desafio, eu acho que das novas tecnologias é um desafio também para os adultos, né? Tanto é que E nós quando também ficamos, começou né? isso, E nós ficamos também no Facebook, WhatsApp, no Facebook, né? WhatsApp, exatamente. Então, assim, a gente está aprendendo Nós com muita também. novidade. A gente está aprendendo a como lidar com isso, como dosar isso. Eu já vi crianças falando que reclamando dos pais que só ficam na internet, não dão atenção para as crianças. E aí tem Sim. pai que faz o contrário, né? Diz que as crianças é, só ficam o tempo todo no celular. E eu já vi também criança falando: Poxa, eu tenho em casa um videogame e meu pai não deixa eu jogar, fica os adultos todos jogando e as crianças não. Faz Então, assim, campeonato. Temos exatamente. Então, assim, colega. E o exatamente. adolescente não joga. Não pode, pai. Tem que jogar junto. Exatamente. Então, são coisas que a gente tem que aprender junto. Eu acho que, assim, quando a gente estabelece se só tem uma TV e só tem um celular, ou então, assim, vamos estabelecer horários, né? Para os pais, esses dias eu estava vendo, já tem uns aplicativos de controle de pais para os acessos, porque a internet, ela é incrivelmente maravilhosa, mas ela também pode ser incrivelmente perniciosa, né? E você ter acesso a conteúdos horrorosos. Então, assim, uma das coisas que a gente, né, tem visto agora também, que existem alguns aplicativos, inclusive, que são gratuitos, onde você estabelece limites de horário, inclusive o celular desliga, não deixa acessar mais a internet, tem tempo de duração, por exemplo, você vai ficar no máximo 3 horas usando, né, ou aplicativos que usem a internet, ou Facebook, ou Instagram, ou qualquer um desses, das redes sociais. Você pode fazer filtro no Play Store para baixar só jogo a conteúdos por faixa etária. Então, existem algumas ferramentas de apoio aos pais. Mas, assim, nós adultos também temos que um pouco entender como lidar com essas ferramentas, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu já me permito é, no final de semana, não usar grupos mais de trabalho. Aí, ontem à noite, domingo à noite, quando eu vi, tinha um grupo com 120 mensagens. Tipo assim, um Meu grupo de Deus! trabalho. Tem que passar a regra, tem que falar com eles também. Que é de, né, uma rede nacional aí da área de direitos humanos de criança e adolescente. Quando eu olhei, cento e poucas mensagens. Não Então, dá para assim, acompanhar. então, não, e assim, e aí, às vezes, você vai saber de uma coisa que vai te deixar mal, né, um assunto, né, que vai te deixar mal com relação à violação de direitos da criança e do adolescente no final de semana que você não vai poder fazer nada, você não vai poder fazer na segunda. Então, eu já me permito, eu não uso, não vejo mais grupo de trabalho, é uma regra que eu estabeleci para mim, a saúde Eu mental. estou tentando desligar sábado e domingo e ficar vendo filme, assistindo culto, vendo Bíblia, vendo, né, ficar mais dentro de casa mesmo, porque senão eu fico também o tempo todo. Né? O tempo Exatamente. todo eu Então, é fico um ligado. desafio para nós Né? também, adultos e profissionais. Então, a gente, poxa, Márcia, foi riquíssima a conversa aqui. O pessoal está agradecendo, a Luciana está falando aqui, a Carla Saião, né, o pastor Evaldo Berge, está todo mundo aqui falando, agradecendo a nossa conversa aqui, esclarecedora. Né? Eu acho que as três ferramentas, o diálogo, afeto e colaboração, cooperação, é muito importante. Né, a partir de nós, né, que nós somos o sujeito e nós é que temos que pensar que princípio nós queremos estabelecer para a sociedade, para a vida dos nossos filhos e para a nossa própria vida. Né? Exatamente. Eu acho que a coisa também, nós adultos, temos que entender que nós temos mais ferramentas que as crianças e adolescentes. Então, se a gente tiver com dificuldade, uma outra coisa também que a Rede Não Bate Edu que fala muito, às vezes, uma situação desafiadora, ela é uma oportunidade para ensinar. Então, essa coisa de vir da escola com uma coisa que não é sua, então é a oportunidade de dizer o que é correto. Você não deve, né, pegar o que não é seu. Não é bater E, agora para a polícia não bater mais tarde.
Se não é seu, Sim. não é seu, você tem que devolver. Então, às E vezes, a polícia tem que parar de bater. exatamente, a Vamos polícia combinar. não é para Polícia isso. precisa parar de polícia, não é para bater. Exatamente, a polícia é para proteger as pessoas. E qualquer pessoa, não Bater. importa qual o CEP dessa pessoa. Né? Uma É. coisa importante para a gente saber também. Então, eu acho que assim, buscar ferramentas. A Rede Não Batedouro tem muitos materiais. Entrem no nosso site, baixem os materiais. Tudo é aberto para download, deve ser usado. A gente está tentando agora construir um material para lideranças religiosas, para essa questão do uso da vara, para questionar um pouco isso, trazer uma nova perspectiva, né, que não justifique de forma alguma o uso da violência física ou psicológica contra criança e adolescente. Se a gente conseguir, a gente ainda vai liberar nesse segundo semestre esse conteúdo, mas busque informação lá. Eu acho que é sempre importante a gente conversar sobre, né, essa possibilidade de educar sem violência. É. E se conhecer também, né? Você, como quanto tempo dura a sua raiva, quanto dura o seu estresse, né? Quanto Sim, tempo você, né? Meus filhos eram criança, eles apontavam, um dia eu vou fazer só memórias da infância dos meus filhos, né? Da igreja, principalmente, e na sociedade. Então, assim, hoje eles estão adultos, formados, estudaram, mas, assim, a gente... E dá para dialogar, dá para chamar para cooperação, isso é possível, sim, e entendeu? eu acho E que mais assim, ainda, Márcia, e é muito importante o trabalho que vocês fazem, e acho que o Instituto também Educacional Araújo Dutra, algumas pessoas trabalham do CRAS, de políticas públicas para a primeira infância e para a adolescência. sim, A gente precisa, né? E quando eu falo das mães chegarem e poderem conversar, falar sem culpa, né, Márcia? Porque às vezes a pessoa sim, fica com medo. Ah, vão me entregar para o conselho tutelar, vou ter que ser denunciado e vou perder a guarda. Porque também tem, uhum, acho que você falar isso, né? Se é. tiver violações de direito, pode vir perder, né, a guarda da criança, né, se for É, comprovado, né? exatamente. Eu acho que uma outra coisa que a sociedade brasileira tem que discutir é o papel do conselho tutelar. O conselho tutelar não é a carrocinha do cachorro. Não é para ser usado, porque muitas escolas usam isso como ameaça para as famílias mais vulneráveis. Eles são ambientes que devem proteger as crianças. Né? Então, eu acho que assim, uma coisa que a gente também tem que trabalhar, nós como assistentes sociais com as famílias, é que o conselho tutelar deve ser um lugar de busca de apoio para as famílias, e não de amedrontar a família. A família não tem que ter medo de conselheiro tutelar. E aí, o papel do conselheiro tutelar, como é proteger as crianças, caso haja violação, sim, ele vai solicitar uma medida protetiva com relação à criança. Mas nenhum conselho tutelar ele vai agir contra uma família se não há violação de direitos. Pelo contrário, ele está ali para apoiar as famílias para que ela consiga, né, ter escola, educação, saúde para as crianças. Exatamente, perfeito. Porque senão, né, a gente acaba altamente punitivo e, né, as pessoas não conseguem falar, conversar, e a gente precisa estabelecer uma nova sociabilidade no Brasil, gente. E começa assim, ó, no pequeno, entendeu? Porque a gente não vai aceitar várias formas de violência. Se a gente sabe dialogar, cooperar, ó, cooperar, palavra bonita, né, menina? Sim, Cooperação, em todos os sentidos, né? sim. Até no pleito eleitoral, né? Cooperação, né? Cooperar para poder para o CRAS, para o CREAS, né? Então, assim, então isso vai tomando dimensões assim que a gente não consegue nem pensar, né? A gente fica assim, nossa, então a gente precisa muito ainda caminhar. Nós estamos chegando ao fim da nossa live aqui, É. já tem uma hora mais que nós estamos falando. Foi muito Daria bom para conversar falar com mais. você. Disponibiliza o site aqui quando for voltar do Rede Educa para pegar material. Vocês aceitam convites, né? Aqueles eventos maravilhosos. Agora não pode fazer porque está na pandemia, né? Sim. Por enquanto a gente não está fazendo ações presenciais, mas todo o conteúdo está liberado. Nós temos, além do site, Facebook, Instagram e Facebook também, que a gente sempre posta muitos materiais de apoio para as famílias. Então fica a dica aí, para quem trabalha no CRAS, no CREAS, na clínica da família, nas escolas, nas igrejas, na educação infantil, com o adolescente, nos acolhimentos, está perdido lá,
Dá uma olhada no site do Rede Eduque Não Bata. Não Não Bata bata Eduque. Não bata Eduque. eduque.org.br. Não bata Eduque. Exatamente. E na Não rede bata, social é não bata eduque, tudo junto. não bata No Eduque tudo junto, Instagram, né? Facebook e YouTube. Quer deixar alguma palavra final para os nossos ouvintes aqui? Eu acho que é afeto. Eu acho que a gente está precisando muito de afeto. Já que a gente não pode abraçar, né, nesse momento, mas um afeto para cada um de nós e para todas essas famílias e todos para esses educadores que estão com essa tarefa tão difícil de cuidar e educar de uma criança. Faça junto com elas, é o nosso convite. Quanto mais perto você estiver, menos conflito vai ter. Muito, muito bom. Amei estar com você aqui. Gostei muito, entendeu? E vou colocar no meu canal no YouTube também, que agora tem canal. Eu tô virando assim uma professora Blogueira. youtuber. Blogueira não, que eu tenho que escrever, né? Eu tenho como relatório do pós-doc para terminar. Mas eu não podia deixar de fazer isso, entendeu? Porque a gente trabalha com mulheres, com criança, com adolescente, entendeu? Então, eu dou aula de serviço social, então a gente precisa estar falando desde o cotidiano até políticas públicas de primeira infância. Acho que eu vou até voltar a esse tema de primeira infância aqui. Tem gente muito boa do CECIP, né? Sim, sim. Daquele grupo que a gente tinha de primeira infância. Sim, ainda tem lá, Tem tá coisa lá o boa, grupo. gente. Tem O muita grupo coisa ainda boa existe. acontecendo. Nós temos os bons têm que se juntar, tu não acha? Exatamente. Para as coisas boas acontecerem nesse E país, compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente tem que não é? compartilhar o que dá certo. Porque eu quero uma convivência familiar e comunitária para toda a infância e adolescência no Rio de Janeiro, aqui em Guadalupe, onde eu moro, Rio de Sim, Janeiro. Eu sonho com isso. Fico sim. nessa convivência familiar e comunitária. Eu fico sonhando com isso. Na paz. Exatamente, tá Então, na paz. tá bom. Obrigada, Então, um Márcia. Muito abraço, um obrigada beijinho a para vocês. todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.